E aí, gente, tudo bem? Segunda-feira, começando a semana, uma semana abençoada para nós todos, né? E vamos nós aqui. Segunda-feira eu sempre falo de motivação, de você nunca desistir do teu sonho, acreditar. E hoje eu vou falar, sempre eu tenho uma história para contar e a minha história ela é legal porque a minha história ela vem da mãe música, né? À medida que eu descobri que eu sou filho da música, né? Esse tema é legal, né? Porque você, quando tem o dom da música, talvez você não sabe, mas você é filho da mãe música, você entendeu? Eu sempre falo isso porque a música abraça a gente de uma maneira e traz tantas coisas boas pra gente, né? E nesses momentos, aí aparecem os anjos que ajudam a gente, aparecem os que aproveitam da gente, né, também. Tem tudo isso, né? Mas sempre tem um anjo que vem te ajudar e tal. Eu já contei a história de vocês, eu venho da roça, aquela coisa toda. E o primeiro anjo que apareceu na minha vida foi um cara que foi montar um garimpo lá perto da casa do meu avô, da onde eu morava lá. E depois ele pediu pro meu pai, quando ele terminou, porque o garimpo tem uma época, né, que garimpo, porque quando para as chuvas, quando começa a chover, os rios enchem, não tem mais como garimpar, né? E aí quando começou as chuvas, ele pediu pro meu pai para levar eu para a fazenda dele lá em Davinópolis, que hoje antigamente era a fazenda da Barra, né? O seu Marrinha foi meu segundo pai. Ele me adotou, né, assim, de uma maneira muito carinhosa, né? E levou eu para a fazenda dele para tocar, porque ele era fã demais de ver eu tocar. Eu, moleque ali com 13, 14, eu tinha o quê? 15, 16 anos, essa faixa assim. E aí, né, ele me deu todo o apoio e assim, me ensinou muita coisa, né? Na época eu fumava cigarro, porque eu aprendi a fumar porque meu pai fazia um cigarrão de palha para mim, para nós espantar os mosquitos na roça, né? E aí ele falou para mim que eu não podia fumar mais, e eu fumava escondido, eu não fumava perto dele, fumava perto do meu pai. Você vê que engraçado, né, que são as coisas, né? E ele me ensinou muito, ensinou nós a corrigir português das músicas, né? As músicas sertanejas tinham muito erro de concordância, e mesmo as músicas já tocando, fazendo sucesso, ele escrevia as letras e falava para nós, não, fala certo, tá errado isso aí, não dá concordância, tá errado. Foi ensinando. E nessa brincadeira, eu cantava com um cara lá, o Nalo, né, que nós garimpava junto e trabalhava, ficava lá na fazenda junto. Surgiu um festival em Catalão de música sertaneja, e ele fez uma letra falando dos políticos lá, influentes da cidade, e escreveu nós no festival. E entramos lá como os garimpeiros, né, no festival, eu e o Nalo. E nessa brincadeira, eu vou resumir ser mais rápido, nessa brincadeira nós ganhamos o festival. E no dia que, eu vou voltar a dizer, tem pessoas que quando vê você ser importante no momento, eles se aproximam, falam coisa para você que vai fazer, mas não vai fazer. Mas ele precisa daquele momento para poder ele, né, dizer, nossa, olha o cara, aquele negócio todo. Quando nós ganhamos o festival, os caras do garimpo, aquele negócio todo, ninguém esperava. Tinha a dupla de Equita e Nequinha na época, de Catalão, que tocava bem na região. E eu mais um Nalo, nós era dois garimpeiros, que tava chegando ali e tal. Ganhamos o festival e tal. Aí tinha uma pessoa lá, o senhor Jaime Câmara, tava lá. Ele era deputado, não sei se era estadual, federal, e o dono da TV Anhanguera. Fez aquele discurso bonito, né, e tal, aquela coisa toda. E nos convidou e falou que ia nos ajudar, e falou perante todo mundo que era para nós ir para Goiânia procurar ele, não sei o que tem. Deu um cartão para nós achamos assim, estouramos, né? Agora vai virar um artista mesmo, TV Anhanguera, aquele negócio todo. Viemos dois, coitados, dois garimpeiros para Goiânia. Fomos na Câmara, era deputado estadual, sim, ele era. E aí nós fomos lá, né? Chegamos lá, a secretária virou para nós e falou assim, não, vocês têm que marcar uma audiência com o deputado, não é assim, não vai falar assim com ele. E até hoje não falamos com ele, mas tudo bem. Daqui nós saímos decepcionados, né? Porque nós achamos que aí minha avó, mas meus parentes, minha avó, meus tios do lado da minha mãe moram em Anápolis até hoje, meu tio e tal. E fomos para casa da minha avó. Cheguei lá, o meu tio trabalhava na Vicunha, meu tio pediu para os encarregados, amigos deles lá, para arrumar um emprego para mim, arrumar para o Inácio, né? Para o Nalo, né? E tudo aquele negócio todo. E foi insistindo, no fim arrumaram um emprego para mim mais o Inácio de pintor e eu na limpeza. Eu lavava banheiro, aquele rolo todo, mas dizem que ia me promover, que eu ia passar para um lugar melhor, aquela coisa toda, né? E esse lugar melhor eu nunca vi, eu estava ali lavando banheiro, mas tem que trabalhar, qualquer trabalho é digno, né? Não estou dizendo que lavar banheiro, não, isso é normal, tudo bem. E eu menor, trabalhando ali e tal. Aí, tocar sanfona, o povo ria de mim, falava que, nossa, que cara, que você toca sanfona. Eu fui ficando desgostoso com aquilo, peguei minha sanfona, guardei no guarda-roupa da casa da minha avó e falei, não toco mais. Porque todo mundo ria de mim, todo mundo tira sarro e ficou. Aí, trabalhando, aí veio o 1º de maio, teve a gincana, fiação e tecelagem. Fiação, vou explicar uma coisa para vocês. Fiação é onde fazia os fios, né? Pegava o algodão grosso, fazia o fio, tecia tudo,
fazia aquele fio e mandava para a tecelagem onde fazia os tecidos. Eu fui trabalhar nessa tecelagem. Aí teve a gincana de 1º de maio, fiação contra a tecelagem. E tá acontecendo aquela coisa, busca não sei o que. Aí veio o lance, tocar uma música ao vivo. Quem trouxesse um cara que cantasse uma música naquela hora ia ganhar um ponto muito grande com aquilo. Minha tia correu sem falar nada comigo, foi lá e pegou minha sanfona e trouxe para mim. Mas eu fiquei muito nervoso com minha tia. E aí o que eu toco? Na hora tinha uma música estourada que estava tocando já há um ano e pouco já. E eu peguei e toquei essa música, que é uma música dos Secos e Molhados, aqui ó. Tinha um solinho de sanfona no meio, né, que é aquela... Gato preto dos olhos, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, 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 vira. Por que eu toquei essa música? Eu toquei em bom de sanfona, né? Barulhão, e foi uma festa, virou uma bagunça, e o povo gritou, e eu nervoso com aquilo, que eu não queria tocar sanfona, que o povo ria de mim. Bom, acabou a gincana, ganhamos pontos, e acho que até aconteceu o seguinte, e a tecelagem ganhou a gincana. E eu somei uns pontos ali e tal. No outro dia eu cheguei para trabalhar, aí vou te falar, tem uma outra coisa. Aí tava o Belão, que era um dos sócios da empresa, e o piloto. Esses caras vieram para Anápolis para dar um treinamento de tiar, poliéster, aquelas coisas todas, aí eles estavam lá, eles eram os chefes. E quando eu cheguei no outro dia de manhã para trabalhar, cadê meu cartão no quadro? Não tava. Aí eu perguntei pro seu Zé da portaria, o que acontece, seu Zé? Ele falou, meu filho, geralmente quando tira o cartão do quadro vai mandar embora. Eu falei, meu Deus do céu, vou perder o emprego. Fiquei esperando, eles vinham às 8 horas da manhã, né? Eu cheguei às 6 horas da manhã, fiquei lá esperando. Aí passa o Belão, Mercedona bonita, passa o piloto, passa todo mundo. Aí tem umas pessoas que ficam próximas desses caras que acham que é Deus, né? Aí passa uma, passa outra, a secretária, nem olha sua cara, aquela coisa toda. De repente veio o chamado, vamos lá, na sala do Belão. Aí eu entrei, aquela sala bonita, aquela mesona bonita, o cara sentado lá atrás. Ele virou pra mim, você aceita uma água, um café? Eu pensei comigo assim, ó, o cara que vai ser mandado embora não vai ganhar, não vai oferecer uma água pra ele, um café, sei lá, né? Já vai acertar as contas, tudo bem. Aí eu falei, não, obrigado. Aí ele olhou pra mim e falou assim, rapaz, você toca bem pra caramba, hein? Eu falei, eu vi você tocando ontem. Eu falei, o senhor gostou? Eu gostei muito. Você é de onde? Eu falei, eu sou de Minas, estou aqui, morando aqui em Anápolis. Aí ele falou assim, você trabalha onde aqui? Eu falei, eu trabalho na tecelagem. O que você faz? Eu falei, eu trabalho na limpeza. Ele falou, não, mas peraí, ué. Aí bateu uma campainha na pim! Chama seu encarregado. Chamaram o encarregado lá e não, vamos arrumar um emprego melhor pro menino aí, ué. Vamos tirar ele da limpeza, o que tem. Eu já fui trabalhar numas máquinas bonitas que chamava espuladeira, que é onde enchia espulas para levar pro tiar, para pôr na lançadeira. Aquele negócio todo e vai correndo, né? Daí ele virou pra mim e falou assim, ó, deixa eu dizer uma coisa pra você. O dia que você precisar tocar... Aí você tem alguém que toca com você? Eu falei, tem. Então domingo vamos lá na V5, na V7. V7 era onde a tinturaria, onde fazia as estampas nos panos, aquele negócio todo. Tinha um churrasco, nós fomos lá, tocamos. Aí ele virou pra mim e falou, o dia que você precisar tocar, em algum lugar tocar, não vou descontar, não vai ter negócio de descontar o feriado, nem o domingo, né, fim de semana, esse negócio todo de vocês. Vocês podem tocar e podem ir de boa, o que tem. Por que eu estou dizendo isso? Aí, o que aconteceu? Esse cara me ajudou muito, eu voltei, aí eu pensei, nossa, que legal, eu comecei a tocar lá na V7 de novo com ele, né? Aí comecei a tocar nos programas de rádio em Anápolis de novo, né? Aí eu pedia para os caras levar a sanfona, que se eu entrasse no coletivo com a sanfona, todo mundo ficava rindo de mim. Eu tinha uma bronca disso, os outros ficavam rindo de mim. Mas aí, o que eu estou dizendo para vocês? A música me salvou de novo. Então a mãe música é isso, gente, ela nunca abandona seus filhos. Por mais que a gente está passando dificuldade, quando a pessoa descobre que você é músico, que você toca, que você tem um talento, sempre tem um anjo que vem te ajudar. Tem os que aproveitam, né? Que é o que eu já disse, né? Quando você está tocando, você que está começando, não desanima, cara. Sempre que você estiver tocando num local com muita gente, que você estiver agradando muito, vai aparecer os desalmados, né? Que tem dinheiro, vai chegar e vai falar um discurso bonito perante todo mundo que vai te ajudar. Depois não vai ajudar. Mas não desanima com isso, não. Porque tem uma coisa que você tem, que é o talento, que é a música no sangue. E a mãe música, eu vou falar assim, a mãe música sertaneja nunca abandona seus filhos, embora muitas das vezes ela é abandonada. Todo artista sertanejo fez sucesso cantando sertanejo. Todos. Eu não vou nem citar nomes, são todos. Lá no meio do caminho, ele começa a ter um convívio diferente, ele começa a mudar de amigos e tal. Vem aqueles caras e fala assim, você já pensou em gravar uma música pop? Já pensou em gravar uma música, você te quer? Não vou nem citar nome, né?
Aí o cara começa. De repente ele tem vergonha de ser aquele sertanejo que estourou, né, que fez muito sucesso cantando aquele sertanejo lá. E ele começa a querer migrar para o pop, migrar para outras coisas. Só que ele se esquece de uma coisa, ele ainda está vivendo do reflexo do sertanejo que ele estourou no sertanejo. E ele continua a vida inteira achando que está fazendo muito sucesso, mas está vivendo ainda do sertanejo, né? Aquelas coisas assim, está vivendo ainda do fio de cabelo, tá vivendo tá vivendo dessas coisas, tá vivendo ainda do pode chorar, né? Tá vivendo dessas coisas todas, né? O outro tá vivendo lá do rosa, versos e vinhos, mas não, isso aí não existe mais. Agora eu sou o cara que... Mas tudo bem. Quando ele cai, a mãe música abraça ele de novo, porque a mãe nunca abandona os filhos, né? A mãe não abandona os filhos. Então é isso que acontece na música, por isso estou dizendo isso. Você que canta, você que compõe, cara, não desanima. Se você tem a música no sangue, vai dar certo, vai para cima. Que se falar bem, se falar mal do seu trabalho, entra aqui, sai aqui, pega com Deus e vai em frente, porque o espaço está aí, o mercado é para todo mundo. E aquele que luta e acredita no seu trabalho, vence com honestidade, aquele que faz a sua verdade, entendeu? Sem menosprezar ninguém, sem querer passar por cima de ninguém, respeitando o espaço de todos que estão começando, entendeu? Porque todos estão começando, então tem que ter uma união aí, tem que ter um respeito, tem que ter uma coisa assim que aceitar que todo mundo é pequeno, que todo mundo vai ser grande um dia, e o dia que ficar grande, aceitar também, entender também que foi pequeno um dia, que o pequeno precisa do seu apoio, você entendeu? Então é isso aí, gente. A mãe música sertaneja é mãe de nós todos. Graças a Deus eu sou filho dessa mãe sertaneja. Eu sei que vocês são também. E vamos em frente. Uma boa semana para todos nós. Boa sorte, gente.